Esperando o vereador Maneca entrar, dizer que só estou esperando por ele para começar a sessão, para ele ficar orgulhoso. Ô, seu Maneca! Legal. Declaramos aberta a 54ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Biguaçu. Cumprimentando os senhores vereadores presentes, os munícipes que nos visitam, desejando a todos uma boa noite. E tendo já de primeira mão o doloroso dever de informar aos senhores o falecimento do senhor Dico da Madeireira, que aconteceu hoje, ao qual nós o homenageamos com esta sessão. A este ilustre biguaçuense, nós dedicamos a presente sessão. Pois não. Eu queria estender a homenagem ao João Schwartz, pai do Vondei, pai do Jair, Vondei Correia, que também faleceu no domingo. Seu João Schwartz também se sinta homenageado com a presente sessão, 54ª sessão, que homenageia também o seu João Schwartz por solicitação e indicação do vereador José Brás da Silveira. Assim sendo, cumprimentando também os senhores internautas que nos assistem e convocamos o vereador Lédio Guerra para a leitura da Bíblia. Meu boa noite a todos os internautas, público presente. Vamos fazer leitura da Palavra de Deus, Salmo de número 46, que diz: Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio do mar, ainda que as águas rugem e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cuja corrente alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalado. Deus ajudará ao romper da manhã, as nações se embravecerão, os reinos se movem. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vide, contemplai as obras do Senhor, que desolação tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Muito obrigado ao vereador Lédio. Só de caráter ilustrativo, a leitura da Bíblia foi instituída na Câmara por indicação do atual vereador, pastor Nassete Tomás de Souza. Nós convocamos o vereador André Clementino da Silva para compor a mesa. Solicitamos ao vereador Wilson Norberto Alves a leitura da Bíblia da sessão anterior. Da Bíblia da ata da sessão anterior. Ata da 53ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Biguaçu, realizada no dia 5 de outubro de 2009. Aberta a sessão, verificada a presença de quórum legal, o senhor presidente solicitou ao vereador José Brás de Oliveira a leitura da Bíblia. Em seguida, solicitou a leitura da ata da sessão anterior, lida, discutida e aprovada por unanimidade dos presentes.
No expediente foram lidos os seguintes documentos. Ofício número 756/2009 do Gabinete da Prefeitura Municipal de Biguaçu, solicitando a retirada da pauta do Projeto-Lei Complementar número 19/2009. Ofício número 761/2009 do Gabinete da Prefeitura Municipal de Biguaçu, comunicando que o autógrafo do Projeto-Lei 42/2009, da autoria do vereador José Pedro Soares, foi sancionado através da Lei número 2796/2009. Ofício número 762/2009 do Gabinete da Prefeitura Municipal de Biguaçu, comunicando que o autógrafo do Projeto-Lei 41/2009, de autoria do vereador Wilson Norberto Alves, foi sancionado através da Lei número 2797/2009, ofício número 763/2009 do Gabinete da Prefeitura Municipal de Biguaçu, comunicando que o autógrafo do Projeto-Lei 48/2009, de autoria da vereadora Salete Orlandina Cardoso, foi aprovado através da Lei número 2807/2009, ofício número 764/2009 do Gabinete da Prefeitura Municipal de Biguaçu, que comunicando que o autógrafo do Projeto-Lei número 49/2009, da autoria do senhor presidente Luiz Roberto Felbach, foi sancionado através da Lei número 2809/2009. Ofício número 765/2009 do Gabinete da Prefeitura Municipal de Biguaçu, comunicando que o autógrafo do Projeto-Lei número 50/2009, de autoria do senhor presidente Luiz Roberto Felbach, foi sancionado através da Lei número 2808/2009. Ofício número 768/2009 do Gabinete da Prefeitura Municipal de Biguaçu, comunicando que o autógrafo do Projeto-Lei 47/2009, da autoria do vereador André Clementino da Silva, foi sancionado através da Lei número 2810/2009. Ofício número 769/2009 do Gabinete da Prefeitura Municipal de Biguaçu, comunicando que o autógrafo do Projeto-Lei 46/2009, de autoria do vereador André Clementino da Silva, foi sancionado através da Lei número 2811/2009. Ofício número 770/2009 do Gabinete da Prefeitura Municipal de Biguaçu, comunicando que o autógrafo do Projeto-Lei número 44/2009, de autoria do vereador Manuel Eito Pereira, foi sancionado através da Lei número 2812/2009. Ofício número 771/2009 do Gabinete da Prefeitura Municipal de Biguaçu, comunicando que o autógrafo do Projeto-Lei 29/2009, de autoria do vereador Marconi Kirsch, foi sancionado através da Lei número 2813/2009. Convite do presidente do Conselho Regional de Educação Física, senhor Mariano Tesari, convida os nobres vereadores para a sessão especial em comemoração ao Dia do Profissional de Educação Física e aos 10 anos de funcionamento do Conselho Regional de Educação Física, que será realizado no dia 8 de outubro do corrente, às 19 horas, no plenário da Assembleia Legislativa. Convite do vice-presidente da Escola de Esporte Profode, senhor Marcos Antônio da Silva, convida os novos vereadores para prestigiar a primeira Feira do Livro e da primeira Mostra do Teatro da Comarca de Biguaçu, Felimote, que será realizada nos dias 14, 15, 16 e 17 de 2009, na Praça Nereu Ramos. Projeto-Lei Complementar número 20/2009, que autorizam a reduzir os subsídios do prefeito, vice-prefeito, secretários municipais, chefe do gabinete, procurador-geral e do controle interno e das outras providências. Projeto-Lei Complementar número 21/2009, que inclui o inciso 9º do artigo 6º da Lei Complementar número 11/2009, conferindo atribuição à Procuradoria-Geral do Município de Biguaçu representar judicialmente a Prévia Biguaçu e das outras providências. Projeto-Lei número 100/2009, do Executivo, que define as obrigações de pequeno valor, regulamentando a disponibilidade dos precatórios para o pagamento de dívidas da Fazenda Pública Municipal, nos termos do artigo 100, parágrafo da Constituição Federal e das outras providências. Indicação número 209/2009 do vereador André Clementino da Silva, solicitando ao Executivo Municipal o levantamento do grade da estrada e drenagem transversal. Indicação número 210/2009 do vereador André Clementino da Silva, solicitando a Celesc melhoria na rede elétrica. Indicação número 211/2009 do vereador Manuel Ayrton Pereira, solicitando ao Executivo Municipal a doação do terreno para
o Clube Antifílico de Biguaçu. Indicação número 212, bar 2009, do vereador Vilmar Trogito Tuta de Souza, solicitando ao Executivo Municipal a isenção do pagamento de hora-máquinas aos agricultores. No expediente, dar a palavra aos seguintes vereadores: Luiz Roberto Felbach, Salete Eulenina Cardoso, o vereador Nacete Tomás de Souza, o vereador Manuel José de Andrade, o vereador André Clementino da Silva, o vereador Wilson Norberto Alves. Não havendo mais escrito para as falações no expediente de deliberação do plenário, não houve intervalo regimental. Na ordem do dia foram deliberados os seguintes documentos: Projeto-Lei número 93/2009 do Executivo, que concede auxílio financeiro ao senhor Jair Manuel Vitorino e das outras providências. Discutido e aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação. Projeto-Lei número 49/2008 da vereadora Salete Eulenina Cardoso, que denomina via pública Rua Oswaldo Berramino Guilherme e das outras providências. Discutido e aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação. Não mais havendo matéria a ser deliberadas da ordem do dia, passamos ao horário das expressões pessoais. Dar a palavra aos seguintes vereadores: André Clementino da Silva, o vereador Luiz Roberto Felbach, o vereador Manaerto Pereira, a vereadora Salete Eulenina Cardoso e o vereador Wilson Norberto Alves. Não havendo mais escrito para as expressões pessoais, o senhor presidente comunicou as matérias a serem deliberadas na próxima sessão. Projeto-Lei números 85 e 69/2008 do Executivo em primeira votação. Projeto-Lei 93/2009 do Executivo em segunda votação. Projeto-Lei número 49/2009 do Legislativo em segunda votação. E requerimento lidos no expediente. Agradeceu a presença de todos e convocou-nos para a próxima sessão ordinária do dia 6 de 10 de 2009, às 19 horas. Dando por encerrada a presente sessão, eu, Wilson Roberto Alves, primeiro secretário, havia presente ata que, após lida, discutida e aprovada, será assinada. A ata agora lida está em discussão. Não havendo quem queira discuti-la, aprovada. Primeiro e consulta. Passaremos então agora à leitura do expediente. Projeto-Lei número 101/2009, concede auxílio financeiro das outras providências a Maria Inês Nunes Silva. Projeto-Lei número 102/2009, que concede auxílio financeiro das outras providências a Pedro Ruiz Rosa. Cria comissão parlamentar extraordinária para atualizar o regimento interno e lei orgânica das outras providências. Projeto de resolução número 15/2009. Projeto de resolução número 16/2009. Anula e suplementa da dotação orçamentária fiscal vigente das outras providências. Gabinete do deputado Celso Maldamer. Brasília, dia 2 de agosto de 2009. Senhor Prefeito, com os meus cordiais cumprimentos, venho à presença de Vossa Senhoria com o propósito de informar a aprovação da medida provisória 462/2009, que garante o repasse de 1 bilhão ao Fundo de Participação dos Municípios, FFM, para ajudar as prefeituras a enfrentar as consequências da crise financeira. Entre os principais pontos do texto final da medida provisória aprovada está a emenda de minha autoria aprovada pela maioria absoluta do plenário da Câmara dos Deputados, que cria o Comitê de Revisão da Dívida Previdenciária dos Municípios com a União. A criação desse comitê já tinha sido aprovada pelo Congresso, mas foi vetada pelo Presidente da República, quando sancionou a MP 457/2009 e Lei 11.960/2009, que concedeu um novo parcelamento das dívidas aos municípios. A medida depende da aprovação dos senadores para ir à sanção presidencial. Aproveito a oportunidade para agradecer a confiança depositada em nosso trabalho dentro e fora do Congresso Nacional, sendo que se apresenta para o momento, colocamos à disposição sempre que se fizer necessário. Atenciosamente, Celso Maldamer, deputado federal, vice-líder do PMDB.
Indicação número 203/2009, assunto manutenção da rua Mário Longo, comunidade do Bom Viver. Autor André Clementino da Silva. Indicação número 215/2009, recuperação da pavimentação da rua João Benedito da Luz, comunidade Tijuquinhas. Autor André Clementino da Silva. Indicação número 214/2009, assunto recuperação de via pública da comunidade Bom Viver. André Clementino da Silva. Deixa eu apresentar. Obrigado ao nosso primeiro secretário, Norberto Alves. Passaremos as falações por ordem de inscrição do vereador Wilson Norberto Alves, do PP. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, munícipes da nossa presença, especialmente a nossa secretária da Agricultura e o nosso diretor da secretaria e nossos internautas, meu sincero boa noite. Senhor presidente, inicialmente eu queria agradecer a Vossa Excelência pelo espaço concedido e dizer a Vossa Excelência de que foi divinamente maravilhoso a nossa reunião, ou melhor, recebendo os depoimentos da CPI, do plano diretor. Eu queria também deixar registrado o agradecimento aos participantes da minha comissão, o vereador Nassete e o vereador André, que essa tarde se reunimos para ouvir alguns depoimentos, e especialmente também ao nosso procurador da Câmara, o doutor Gabriel, a nossa secretária Xênia e também ao Guilherme, que se colocou à disposição hoje à tarde. Eu queria de coração agradecer a todos pela presença e pela maravilhosa encontro, discussão, que foi assim com muita tranquilidade, com muita transparência, onde é que a gente já ouviu algumas das pessoas, e dizer a Vossa Excelência que está em bom andamento a nossa CPI do plano diretor. Também, como eu falei nessa tribuna, senhor presidente, a respeito do evento realizado no Bom Viver, eu recebi um e-mail da campanha Amigos em Ação Bom Viver, dia 3 de outubro de 2009, que vou fazer a leitura. Prezados senhores, sua participação foi decisiva para o sucesso da 4ª etapa da campanha Amigos em Ação, que realizamos dia 3 de outubro no bairro Bom Viver, na cidade de Biguaçu. Graças ao suporte de voluntários e parceiros comprometidos como você e os Amigos em Ação, atingiu plenamente seu objetivo, oferecendo à comunidade carente escolhida documentações e serviços gratuitos. Já contabilizamos nosso resultado e é com orgulho compartilhar números tão generosos com você, que foi fundamental nessa conquista, Família Amigos em Ação. Obtivemos 488 atendimentos na carteira de identidade, CPF e CPTS, que é carteira profissional. 2.162 entre atendimentos jurídicos e ações na saúde, verificação de pressão, máscara facial, triagem visual, educação da saúde, orientação da aquisição de aparelhos auditivos, cadastro de saúde, corte de cabelo, entre outros. Queríamos também deixar agradecer a Secretaria dos Agentes Sociais, da Casan, o INSS, a turma do Xerox, do Banco do Empreendedor, entre outros. Também deixar de ressaltar que foram atendidos 200 crianças que desfrutaram das atividades da Guarda Municipal, da Companhia do Teatro de Anjos da Guarda, ProERD e da Festa Parque. Senhor presidente, como já tinha relatado ontem, foi assim uma coisa maravilhosa que aconteceu na nossa comunidade. E dizer, mais uma vez, e pedir a Vossa Excelência, os nobres edis dessa casa, que realmente que se empenhem, que aconteça em as outras nossas comunidades. Com isso, a gente vai talvez atingir, dentro da nossa cidade de Biguaçu, que tenha todos um documento para se apresentar como carteira de identidade, uma pessoa que queira casar e tem dificuldade para ir até o cartório, e sim, é a Câmara em Ação, senhor presidente. Já a vereadora Salete falou ontem, citou de Florianópolis, sucesso, vereadora? Então, que a senhora não está presente na minha falação, senhor presidente, eu acho que nós teríamos, como Vossa Excelência já se pronunciou nessa tribuna também, dizendo o seu inteiro apoio. Eu queria dizer que as comunidades, assim, ficariam um pouco mais felizes, mais próximos, até do Executivo e do Legislativo.
Se me permite, vereador, a respeito desse assunto, eu mantive um contato hoje com a senhora Lu, que é presidente desta ONG, e vamos ter uma reunião agendada para amanhã às 14 horas. Se os senhores quiserem estar presentes, será na minha sala lá, exatamente para tratar da participação da Câmara efetivamente nesse projeto. Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Também, como solicitado ontem nessa tribuna, não só por ele, mas todos aqueles que peçam para mim e que me cobram como líder da bancada, eu sempre procurei atender e vou sempre procurar atender, senhor presidente, senhores vereadores, e me coloco sempre à disposição, primeiro da nossa bancada, até da bancada do vereador André, do vereador Manuel José de Andrade e também do Vilmar Solito de Souza, que é uma satisfação poder e atender. Eu, como líder da bancada do meu partido e também do prefeito, tenho a responsabilidade também de representar todos aqui que me solicitarem. A pedido do vereador Manuel José de Andrade, eu queria avalizar tudo que o senhor falou ontem. Tudo. Desde o corte da luz, da corte da água, o desespero daquela comunidade da Vila Matinha, que hoje nós, juntamente com o prefeito, se dirigimos àquela localidade. Tudo que Vossa Excelência falou, eu concordo e assino embaixo. Eu não posso concordar só em dois assuntos. É que realmente aquela comunidade está com muita dificuldade, realmente está exigindo os cortes de energia, de água, mas, vereador, eu não posso concordar deles, por ter uma fragilidade, uma necessidade, deles fazer os gatos da energia elétrica. Primeiro, que eles correm um risco grande. Segundo, quanto à água. Então eu queria solicitar aos nobres edis, ao senhor presidente, que quando a gente convocar a Caixa Econômica Federal para vir aqui, para a gente tomar as providências quanto à distribuição e aprovações desses do financiamento através do PAC, tá? Nós convidarmos também a Casan e também a Celeste para a gente discutir em conjunto, para que talvez, com esse projeto que o prefeito hoje nos garantiu, que ele vai tentar desapropriar aquela área, senhor presidente, para que num período até que se construa lá, que chama Celeste, que realmente não corte energia, que faça um relógio decente e que realmente redistribui para cada um com segurança, para que não aconteça um acidente. Porque a Celeste que vai lá corta de manhã, à tarde eles vão e ligam. Eu acho que é uma atitude contra a lei fazer esse tipo, por isso que eu disse algumas coisas que eu não posso concordar, vereador. Mas eu acho que está colocando em risco não somente aqueles que invadiram, mas sim aqueles outros que transitam naquele local. Porque se cai uma energia, arrebenta um fio nele e por uma infelicidade, vai matar uma pessoa inocente. Então eu queria dizer, senhor vereador, que fiquei muito satisfeito da solicitação. O nosso prefeito nos atendeu, como ele também se coloca à disposição a todos, não simplesmente ao pedido do vereador Manuel José de Andrade, mas todos, que possam ir nos locais e discutir, que esse sim é a obrigação nossa e sim também dele como prefeito. Não é só a responsabilidade dos vereadores atender a comunidade, mas sim o prefeito também se fazer presente para, junto conosco, valorizar o serviço do vereador. Que muitas e muitas oportunidades a gente vai a algumas secretarias, né? Tem secretários às vezes que não vão nos locais. Mas se o secretário não vai, o prefeito é obrigado a ir, para ele saber também da necessidade. Porque tem nossos secretários que também têm as dificuldades, muitas vezes, até de se locomover, mediante por causa da chuva, por causa da vez do carro, por causa daquilo. Mas assim, o prefeito também pode. Ele também tem que sair dentro do gabinete dele. Então eu queria dizer que o nosso prefeito está tomando as atitudes. Pois não, senhor. Obrigado pela parte. Eu quero muito agradecer o prefeito. E na minha falação ontem, hoje de manhã você me ligou. E ele prontamente, 11h30, era 15 para meio, ele bateu na minha porta. E fomos lá na área, essa de invasão. Fiz questão de mostrar onde estava. Tinha lugar que ele não conseguiu passar, da lama. Não tinha condição de passar. Ele ficou simplesmente abismado assim. E simplesmente ele mostrei a área para ele comprar. Desapropriar ou comprar. Se interessou muito bem. Então agora só falta nós aguardar. Muito obrigado pela parte. Eu queria dizer que o nosso prefeito, ele é um prefeito diferenciado.
Vocês podem ter certeza disso. Eu acho que o único dia que eu tenho problema de se locomover é terça-feira, quando ele faz atendimento ao público. Por isso, não querendo errar. Mas, com certeza, ele vai atender, não é só a mim, é o vereador Manuel Zé de Andrade, mas acho que todo aquele que solicitar que vai nas comunidades, eu acho que é interessante sentir de perto a necessidade. Vereador, me concederia uma parte? Eu sugeri até que a Casa aprovasse que nós mandássemos um ofício à Secretaria de Assistência Social, no sentido de que lá fosse enviado na Vila Matinha um assistente social que fizesse um levantamento das pessoas que lá estão e nós pudéssemos encaixá-las até neste par que está sendo construído, que resolveríamos dois problemas. Nós tiraríamos aquelas pessoas de lá, a desapropriação da prefeitura possivelmente poderia servir para um grupo que o governo do estado queira construir. Se os senhores permitirem, senhor vereador, a Casa mandaria em nome de todos os vereadores um ofício solicitando para que eles tomassem essa atitude. A vontade, senhor presidente, Obrigado. A vontade do nosso prefeito, né, vereador Manuel de Andrade, é que realmente ele já está com o dinheiro garantido para a desapropriação de R$500 mil, que era uma área para ser escolhida dentro de Biguaçu, e ele, a pedido e vendo a necessidade realmente da Vila Matinha, disse, não, eu vou fazer aqui, eu vou desapropriar, vou entrar em negociação, o valor é mais ou menos, do valor do imóvel, é o mais ou menos que ele tem disponibilidade, ele vai fazer contato com o governo do estado, e inclusive com a Coab, para não tirar aquele pessoal de lá, senhor presidente. Porque como eles estão estabelecidos lá, ele vai construir, porque é tudo nas laterais, senhor presidente. É nas laterais. Então, quer dizer, ele pode construir no meio, como é? Vai tirando uma pessoa, vai passando para a unidade, quer dizer, que até contaminado, está aí todo mundo. E nas laterais é tudo, o Rio Carolina, conhecido Rio das Cabaças, do outro tem o Rio Dendil e outro uma vala drenária, né, vereador? Então, quer dizer, eles cercaram exatamente em cima dessa vala drenária. Se der uma enchendo lá, vai tudo embora. Então, é coisa assim... Também queria deixar registrado de que essa iniciativa, nós todos deveríamos de pedir, e nós nos locais também. E que a gente deveria de cobrar, senhor presidente, era desses caras que o vereador conhece, eu não vou citar o nome, de passar a responsabilidade para as associações de moradores. Porque... Quer falar, senhor presidente? Não. Só tempo. É que sempre tem um líder que vende os espaços para essas pessoas e induz eles ao erro. Lá tem um parque que realmente é por necessidade, por invasão de pessoas, que é a área institucional, é a área verde, mas tem outra parte que o cara vendeu, e o cara está lá em cima e ele vende. Então nós temos que combater, nós temos que denunciar, vereador. Por isso eu queria paralisar a Vossa Excelência. Como todos nós temos a obrigação de denunciar e levar ao conhecimento do Ministério Público, ao conhecimento dos órgãos competentes, para que não aconteça mais isso. Porque o vereador citou, tem uma casa lá até que mais ou menos ajeitada, uns 20 metros quadrados, olha, essa daí foi vendida no mês passado, 12 mil. E tudo de rabicho. Senhor presidente, eu sei que eu já extrapolei meu preço, agradeço a sua compreensão, mas, vereador, meus parabéns pela sua iniciativa, muito obrigado, e queria mais uma vez agradecer ao nosso prefeito. Obrigado. Muito obrigado pela iniciativa de ambos. Eu gostaria de pedir licença ao plenário, que por um equívoco nosso aqui, nós deixamos de ler no expediente um ofício da Secretaria de Orçamento Participativo, que é muito importante, uma vez que a primeira reunião que eles têm agendada é para o dia 13/10, portanto, na terça-feira seguinte. Trata-se do ofício 110/2009, enviado ao presidente desta casa, com o calendário das Assembleias Regionais do Orçamento Participativo, assinado por Ednei Miller Coelho, presidente do Conselho do Orçamento Participativo. Então eu vou ler aqui rapidamente, a cópia ficará à disposição na secretaria. Eu acho que todos já têm, né? Ótimo, então eu estou só registrando o ofício, todos os senhores já têm em mãos o calendário das reuniões do Orçamento Participativo. Muito obrigado. Por ordem de inscrição, vereador Manuel Ayrton Pereira. Senhor presidente, senhores vereadores, ministro não com sua visita, secretário Elcio, seja bem-vindo, dona Liane, esposa do nosso vereador Brás. Senhor presidente, eu até não ia fazer uso das falações, mas vou fazer pelo seguinte.
Lendo o jornal hoje, uma notícia do dia, eu li uma reportagem sobre o problema da reciclagem, a qual já manifestei nessa tribuna, e até o jornal deveria até ter ligado para a gente para tirar algumas informações. O nosso prefeito também, o nosso prefeito municipal, preocupado com essa situação, já visto que nós temos um galpão que está fechado na SC 401, e pelo sentir o que ele sente é que ali não existe um lugar de 408, desculpa. Ali não é um lugar adequado para que seja feito esse trabalho. É um lugar muito contramão, ele tem que mais centralizar aqui. Então ele já deixou a FAMAB, a Secretaria de Planejamento, a incumbência de buscar um local para que seja alugado aqui mais central, para fazer esse trabalho com essas pessoas da reciclagem. E também eu fico assim meio triste quando ele diz que é caro. Existe na marginal da BR-101, aqui perto da oficina mecânica Silveira, tem um galpão ali de reciclagem, não tem? Eu lembro uma área que é do banco, que foi o pessoal que trabalhavam ali, saíram e era invadido. Ali pertence ao banco. Não pertence ao banco, aquilo ali é de uma pessoa particular que inclusive... Pertence ao banco e eles invadiram, foram tirados dali. Não. Você não posso lhe informar. Não, mas eu estou dizendo com certeza, eu só estou sabendo porque ali tem uma empresa particular, uma empresa privada, que recebe reciclagem dos catadores. E essa pessoa me procurou na semana passada, inclusive eu teria que até para verificar, para dar a informação mais concreta, é de que realmente ela estaria à disposição de disponibilizar aquilo ali para reciclagem, para os catadores. Então é até uma informação que Vossa Excelência pode, como líder do governo nesta casa, pode levar em apreciação tanto da Secretaria de Planejamento como a Superintendência da FAMAB. E também eu fico assim meio triste quando ele diz que é catador de lixo. Até o jornal citou essa frase, os catadores de lixo. Não, eles são catadores de material reciclável. O lixo é o que vai lá para o lixão. E quero aqui também agradecer o secretário de Obras, que mais uma vez procurei, e ele prontamente me atendeu quando foi comigo até a Servidão Campolina, que quem passa por lá, quem vê, que é uma situação precária, haja visto que o nosso tempo é muita chuva e no momento não está dando para trabalhar, mas se ele puder fazer alguma coisa, futuramente ele vai fazer, como também naquela rua que dá em torno ao Tânia Mara, que vem saindo Adelino Machado, aquela rua também ali está em péssima qualidade, péssimo estado de conservação. Sim, senhor presidente. Já está. Hoje à tarde, então. Tá bom, então estou melhorando. E quero também agradecer aqui a secretária da Saúde, dona Liliane Verne, e a diretora Magali, pelo que eu procurei para resolver uma situação de um munícipe, elas prontamente me atenderam, não me deram esforço para resolver a situação da pessoa. E também quero aqui, senhor presidente, pedir que Vossa Excelência amanhã encaminhe um ofício ao presidente do Orçamento Participativo, que esse foi um dos grandes questionamentos nossos na gestão passada, onde a maioria das sessões eles vinham e coincidiam com o horário das sessões. As reuniões do orçamento coincidiam com o horário das sessões. E nós tínhamos sessões, já visto que as sessões vão até 8, 9 horas da noite, tem sessão que já foi até as 10 horas, e não tínhamos tempo hábil para ir até as reuniões. Então aqui, só para o senhor ter uma ideia, nós temos 2 dias e não vai haver sessão. As demais são todas, estão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 reuniões no dia de sessão. Por exemplo, na Praia João Rosa tem sessão. No Fundo de Biguaçu tem sessão. No Jardim Carandaí tem sessão. Saveiro tem sessão. Jardim Chácara Fabiana tem sessão. Marcos Antônio sessão. Então, a única situação que é só na São Miguel que não vai ter, e em Sorocaba de dentro e de fora junto. Então eu peço a Vossa Excelência que encaminhe um ofício para o digníssimo presidente do Orçamento Participativo, que ele
reveja o calendário das reuniões do orçamento participativo. E também quero deixar convidado aqui a Vossas Excelências que no dia 12 de outubro vai ter um mutirão para a limpeza da Praia João Rosa. Então, se Vossas Excelências tiverem interesse, estão convidados a participar. Vai participar a assistente social, Secretaria de Planejamento, a FAMAB, então tudo estará, assim como o Corpo de Bombeiro e a Polícia Militar também. E também quero deixar aqui o meu agradecimento pelas palavras do nobre presidente na reunião que nós tivemos ontem na Univale, quando foi assinado o convênio de cooperação entre a Prefeitura e a Organização da Família. Né? Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Manuel Ayrton Pereira. Por ordem de inscrição, vereador Braz, PSDB. Senhor presidente, senhores vereadores, prezada vereadora Salete, minha colega de bancada, quero saudar também a presença do secretário da Agricultura, Elcio João da Silva, o gerente daquela secretaria, Anésio Richards, também as demais pessoas que representam o ex-vereador Tuquinha, Antônio Carlos Azevedo, Fernando, da rádio, todo o pessoal, e uma saudação especial a Eliana, a minha esposa, que quando eu disse a ela que estava inscrito para falar, ela deixou tudo e veio aqui para assistir a sessão. Minha esposa dedicada. Obrigado, Eliana, pela presença. Presidente, no meu primeiro dia de retorno a esta casa, eu falei que iria fazer todo o esforço para ser um vereador propositivo, um vereador que lutando sempre para que os debates nessa casa fossem sempre de alto nível. E eu, passado algumas sessões, eu quero vir aqui já fazer uma espécie de saudação, de agradecimento aos colegas, pelo alto nível que tem sido os debates nesta casa. Eu tenho certeza que nós vamos iniciar uma nova era na Câmara Municipal. Não só pelas atitudes dos nobres colegas vereadores, mas também pelos exemplos que vêm do Executivo Municipal. O vereador Wilson acabou de dizer que o nosso prefeito é um prefeito diferenciado. Eu concordo plenamente. Pelas suas atitudes, tem demonstrado realmente que é um prefeito diferenciado. É um prefeito que vai fazer a diferença. Quero saudar também os internautas, que eu acabo sempre esquecendo, mas considero também muito importante esse instrumento colocado à disposição dos vereadores e da Câmara, e principalmente à disposição da sociedade para acompanhar os debates aqui. Mas, quando eu falo de alto nível dos debates, eu percebo, porque já fui vereador há um bom tempo atrás, e eu acompanho as outras legislaturas, mesmo depois de ter me afastado desta casa, que a relação entre o Executivo e o Legislativo, agora a gente percebe uma relação institucional de respeito, de valorização, discute-se as ideias, as matérias e rechaça-se a barganha. Isso é uma nova era, um novo momento. Isso é muito importante, isso me anima muito a continuar o trabalho aqui como vereador. Estou muito feliz com esse nível de debate que a gente tem percebido. Quero registrar também a minha alegria ao receber a relação, o calendário de reuniões do orçamento participativo. Em 1996, já quando, no meu último ano daquele segundo mandato de vereador, eu fui o autor desta lei que criou o orçamento participativo no município de Biguaçu. E quis o destino que, ao disputar uma eleição naquela oportunidade, como vice-prefeito, perdemos a eleição, eu e o Ivo, à época, e acabei me afastando da política por todos esses anos, e nunca perdi de vista esse instrumento que é o orçamento participativo, do qual
militou e trabalhou muito bem o vereador, hoje vereador André, e outras pessoas que trabalharam nessa área, e hoje o nosso suplente de vereador Ednei Miller, o Patê. Tenho certeza que neste primeiro ano, que é um ano de ajuste, de readaptações, de arrumação da casa, ainda não foi possível se visualizar os efeitos desse orçamento participativo, mas com certeza isso vai engrenar a partir do próximo ano, vereadores. Eu tenho certeza que continuará sendo um grande instrumento de democratização das decisões da administração pública municipal. Eu sou um grande defensor da abertura, da participação de todo e qualquer instrumento capaz de garantir maior participação da sociedade. No meu primeiro dia como vereador, quando tomamos posse em 1º de janeiro, eu já sabendo que no dia seguinte iria assumir a Secretaria da Educação, dei entrada a 2 projetos de lei que ainda tramitam nesta casa, e agora eu quero solicitar aos colegas vereadores que a gente coloque novamente em pauta. Um deles propõe a tribuna livre. É uma proposta. Vamos discutir, vamos debater. Uma tribuna livre de uma maneira que as pessoas comuns da sociedade, líderes comunitários, representantes de entidades, possam vir aqui em um determinado dia, que solicitar, que declinar o assunto que pretende discutir, dentro de um ordenamento, mantendo esse alto nível do debate. Eu acho importante que esta Câmara venha no momento oportuno discutir essa possibilidade. E um outro projeto, também em tramitação nesta casa, eu quero daqui para frente, se Deus quiser vê-lo votado, deliberado, que é a proposta de fazer sessões itinerantes da Câmara Municipal. Uma ideia que há muito tempo eu acalento, de darmos a oportunidade das pessoas participarem mais, fazendo uma sessão em Sorocaba, no Bom Viver, em Alto Biguaçu, em Três Riachos, em São Miguel, nos diversos bairros da cidade. Uma sessão especial da Câmara, onde se discutiria principalmente as questões daqueles bairros. Eu também acho muito importante esse instrumento e quero discutir com os colegas a possibilidade dessa implantação. Por fim, senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria de fazer uma observação a respeito de uma nota que foi publicada hoje na coluna do Décio do jornal Biguaçu em Foco, onde há uma crítica que eu considero injusta do ex-secretário da Agricultura, Tarcísio Guedert, contra o nosso atual secretário Elcio João da Silva, ao gerente Zebrinha, ao diretor Leandro e também ao diretor Silas. Eu entendo que o trabalho feito naquela secretaria tem sido realmente exemplar. Não vou fazer qualquer observação a respeito do trabalho que fez o ex-secretário Tarcísio Guedert. Eu, como disse, quero manter o alto nível dos debates. Mas não poderia deixar de fazer esse registro, porque eu acho muito injusto, foi muito injusto na minha observação, a crítica feita naqueles termos ali colocados. E quero aproveitar a presença do secretário e parte da sua equipe para solicitar a ele, como amigo de partido, que faça um relatório das atividades desenvolvidas naquela secretaria e me coloque à disposição, ou de preferência se encaminhe para esta casa, para a gente poder mostrar aqui aos demais vereadores e às pessoas que nos visitam e aos internautas que nos valorizam, acompanhando a gente via internet, os grandes feitos que estão sendo feitos naquela secretaria. Para se ter uma ideia, senhor presidente, na quinta-feira, graças a uma alta demonstração de compromisso social do empresário Eike Batista, que nem instalou ainda a sua empresa em Biguaçu, mas já se sente no dever de dar a sua contrapartida social. Sabendo das intempéries que atingiram a nossa cidade, praticamente destruindo a plantação, a lavoura de um grande número de pequenos agricultores, repassou ao município o valor, como já foi dito na sessão de ontem pelo vereador Bilico e outros colegas, de R$400 mil para ser entregue
um valor de R$3.000 para cada agricultor atingido. Tudo isso, um trabalho desenvolvido pelos levantamentos feitos pela Secretaria da Agricultura. Então eu queria fazer esse protesto de forma respeitosa à crítica injusta, na minha ótica, que foi feita à Secretaria da Agricultura, e ao mesmo tempo parabenizar o secretário Elcio João da Silva e toda a sua equipe pelo brilhante trabalho que tem feito à frente daquela pasta. E para finalizar, inclusive atendendo a sinalização do meu presidente, eu gostaria de requerer a esta casa o envio de uma moção de agradecimento ao empresário Eike Batista por este gesto de valorização à nossa cidade e de compromisso social com a nossa gente. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua participação, vereador Braz. Vereadora Salete Orlandina Cardoso, do PSDB. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes que hoje nos dão a honra da sua visita, cumprimento hoje especialmente o nosso secretário de Agricultura e a todos os internautas, meu muito boa noite. Bem, primeiramente eu gostaria já, tendo a oportunidade de cumprimentar, de agradecer também o nosso secretário de Agricultura, pois sempre que a gente indica algum agricultor, enfim, qualquer atividade que a sua secretaria é da alçada da sua secretaria, o secretário tem dado todo o apoio e reconhecimento ao nosso homem do campo. Então, mais uma vez, obrigado, Elcio. Gostaria também de, pegando um gancho, na falação do vereador Braz, José Braz, eu também, nós já discutimos outras vezes, inclusive no nosso partido, essas questões de relatórios. Eu acho que não deveria ser somente a Secretaria de Agricultura. Eu acho que a Câmara merecia receber um relatório de todas as secretarias. Inclusive, até para a gente não, de repente, não estar nos degladiando aqui com informações equivocadas. Enfim, acho que seria relevante as secretarias trazerem para essa casa, no mínimo, trimestralmente, um relatório das suas atividades. Gostaria também de aproveitar também a falação do vereador Bilico na questão das reuniões de orçamento participativo, pedir ao líder do governo, pedir também ao presidente, para que a gente reivindique a mudança dessas datas. Acho que todos os vereadores têm interesse em participar e, no mínimo, devem ter o direito de participar dessas reuniões. Isso já é um apelo muito grande sempre de todos os vereadores dessa casa, já em anos anteriores, e não vai ser diferente agora. Então, eu acho que há tempo, de repente, a gente entrar em contato com o nosso secretário, a fim de fazer essas mudanças devidas. Gostaria também de registrar e lamentar também a morte do nosso empresário, o seu Dico, acho que poucos sabem, mas eu acabei de receber uma mensagem ali. E pedir a esta casa também que envie um telegrama à família desse empresário, que era realmente um guerreiro aí da nossa sociedade. Gostaria de também registrar e reiterar mais uma vez um pedido que eu já tenho feito já desde a legislatura passada, quanto à colocação de lombadas nas avenidas Pedro Ivo Campos e na rua Alexandre Sérgio Godinho. Eu venho pedindo bastante isso na rua Pedro Ivo Campos, inclusive já aconteceu vários acidentes, em virtude da grande velocidade que os veículos ali circulam. E eu ontem, conversando até com um funcionário da Sul Catarinense e com o secretário de Trânsito, e ele sinalizou que a Sul Catarinense poderia ajudar esta secretaria, em estar dando apoio para construir essas lombadas. No mínimo, em algumas avenidas que já estão ocorrendo bastante acidentes mesmo, em virtude da falta desse instrumento de coibição de velocidade, vamos dizer assim. Então, reforçando mais uma vez nosso secretário, pedir ao nosso líder do governo que reforce esse pedido ao secretário, que as comunidades do Jardim São Miguel e do Morro da Bina incansavelmente solicitam essa benfeitoria.
solicitar ao presidente e também nos colocar à disposição para que a gente verdadeiramente encampe essa ideia do Câmara Cidadã. Acho que eu ontem já falei sobre o assunto, participei em Florianópolis. Acho que a Câmara, nós somos forças, e quando as forças se unem, eu acho que cada vereador pode atribular a inúmeras atividades, e com certeza nós faremos um grande evento para atender a municipalidade. Nós sabemos que tem inúmeras atividades que são custo zero. E com as nossas influências vamos conseguir muito mais. E vamos atender, se no bairro Bom Viver atendeu 400 pessoas, não tenha dúvida, vereador Wilson, que a gente vai conseguir atender muito mais pessoas, né, se a gente verdadeiramente se unir e fizer essa Câmara Cidadã, que acredito, inclusive, que vai ser um elo bastante forte e o que a gente bastante busca, né, com relação a esta casa e à população bigossuense. Por fim, senhor presidente, eu vi alguns pronunciamentos anteriores e a gente tem acompanhado toda essa questão e, obviamente, que nós lutamos, conhecemos e lutamos pelo atual prefeito e vice-prefeito municipal, porque acreditamos numa administração diferenciada mesmo, aliás, à altura do povo bigossuense. E continuamos lutando para isso, porque somos sabedores que os caminhos são árduos, né? É muito prático a gente lá fora desejar, difícil mesmo é quando a gente está a executar. Não tenho dúvidas, senhores, do interesse do Executivo Municipal, bem como do interesse de qualquer legislador em estar criando habitação, criando casa, criando um emprego para toda a nossa gente. Eu não tenho dúvida disso. Mas acredito que nós temos também que ser bastante conscientes, não começarmos a criar expectativas das quais a gente vai, de repente, ficar devendo e muito ao povo bigossuense. Eu acho que nós temos verdadeiramente que, antes de tornar público, de levar para uma internet, de levar todos os nossos pronunciamentos, eu acho que antes de mais nada, nós deveremos discutir todas as questões de invasões no nosso município, de irregularidades, e posteriormente elencar o que verdadeiramente nós temos condições de assumir. Porque senão, nós vamos estar de repente pagando um preço muito alto, e de repente nós vamos estar, não vamos estar cumprindo com 5% das promessas, e assim colocando em risco o nível da nossa administração. Então, acredito que, antes de mais nada, nós temos que verdadeiramente, antes de colocar um assistente social, é necessário, a exemplo do trabalho que o secretário, o nosso atual vereador Nassete, quis implantar naquela secretaria, que seria aquela realmente invasão de informações para que todas as pessoas verdadeiramente carentes e que são do município de Biguaçu fossem elencadas em nível de pobreza, para que a gente verdadeiramente atenda, para que a gente verdadeiramente detecte até quanto e como a municipalidade pode resolver. Então, acho, obviamente, vamos lutar com todas as forças, mas eu acho que a gente tem que tomar bastante cuidado quando a gente fala em dar oportunidades, em criar habitação e em trazer um nível de habitação para aquele segmento, e daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, nós não poderemos cumprir, e daí tudo que se fez a gente deixa ir de água abaixo. Então é bastante interessante que a gente discuta um pouco mais sobre esse assunto. Muito obrigado, senhor presidente. Aproveitando as falações da nobre vereadora, eu queria então sugerir que esta casa, que os 10 vereadores fizessem um projeto de lei assinado por todos os vereadores, no sentido de que façamos uma lei que os secretários
apresentem à Câmara os serviços executados trimestralmente, para que nós tivéssemos conhecimento e pudéssemos até fazer as devidas explicações à comunidade. Então, nós faremos o anteprojeto, submeteremos a apreciação e eu solicito que os 10 vereadores assinem esse projeto. Vereador Pastor Nassete, do DEM. Senhor presidente, senhores vereadores, secretário da Agricultura Elcio e sua equipe, Rádio Biguaçu, FM, senhores internautas, quero com muita alegria mais uma vez cumprimentar a todos vocês. Hoje nós tivemos uma reunião muito importante aqui à tarde, a CPI, que eu quero me servir desse momento, cumprimentar o vereador Wilson, presidente da CPI, a qual da forma com que pôde conduzir aquela CPI. Mas uma das coisas que está me intrigando, deixando revoltado, são pessoas que são convocadas, são pessoas que fazem denúncias e depois não comparecem para prestar aquela denúncia, esclarecimento sobre aquela denúncia. Eu acredito que nós precisamos usar o rigor da lei para que possamos, de uma forma digna, coibir esses abusos que está tendo aqui no nosso município, de pessoas, conforme o nobre vereador aqui pôde fazer menção, de uma forma aleatória, fazer qualquer tipo de colocação, querendo denigrir a imagem sem ter uma prova legítima. Isso eu acho um verdadeiro absurdo. E gostaria que a nossa equipe, que fizemos parte dessa CPI, nós vamos apurar, acredito eu, com todo rigor. Eu vi o vereador André Clementino, há poucos dias, na primeira vez que nós tivemos a primeira reunião, as suas colocações. Olha, nós precisamos apurar os fatos que são inverídicos. Eu escutei ele falar ali e nós devemos apurar com o rigor da lei. Então, eu acredito que nós precisamos moralizar e parar com esse negócio das pessoas estar falando sem ter um conhecimento legítimo de fazer as suas colocações. Porque chega dessas pessoas assim que às vezes não tem nada, é uma mente vazia, uma verdadeira oficina do diabo, que fica perturbando a vida e uma sociedade jogando pelo vento. É a mesma coisa pegar um travesseiro de pena e jogar ao vento e depois vai catar aquelas penas. É uma coisa humanamente difícil. Mas, senhor presidente, hoje, ontem eu escutei aqui, até pude parabenizar o nosso prefeito pelo convênio com que foi feito realmente com a saúde, referente aquela representante da saúde que esteve aqui, conforme o nosso colega Bilico aqui pôde fazer as colocações, mas eu quero que Vossa Excelência faça uma menção muito especial e mande um telegrama cumprimentando o espírito, a garra, a determinação da Liliane. A Liliane Verne, ela foi uma das pessoas que muito tem lutado para que esses fatos tornassem uma realidade. Ela foi uma batalhadora, aferrenha também. Eu sei que o prefeito, houve luta, houve até partidos que se empenharam nessa questão, mas a Liliane, vale a pena nós fazer essa colocação de gratidão e de reconhecimento. O Poder Legislativo reconhece o espírito de garra da secretária da Saúde, a Liliane. Também não poderia deixar de fazer uma menção toda especial a um trabalho laborioso do Pedro Joaquim Cardoso, que prestou um grande serviço nesse momento, quando o Biguaçu, ela, infelizmente, as intempéries, o que aconteceu, essa chuva de granizo, que trouxe tanto malefício para o nosso povo e a nossa gente, mas o Pedro Cardoso, ele, desde o primeiro momento que ele tomou conhecimento, merece também o nosso reconhecimento. Ele, de uma forma determinante, estávamos juntos,
né, como se fosse uma operação de guerra para cadastrar todo esse pessoal. E também quero fazer uma menção muito especial a uma assistente social que ela também se esmerou de uma tal maneira, Ana Paula Vicente. Ela não mediu esforço, tendo uma filha especial em casa, ela desde as primeiras horas lá estava até altas horas da noite, fazendo recadastramento daquelas pessoas que foram atingidas pelas intempéries. Então, quero deixar nesta noite, para que Vossa Excelência possa proceder de enviar um telegrama congratulando e dizendo da nossa satisfação de ver que o Poder Legislativo realmente ainda tem olhado dessa maneira. Quando nós não valorizamos a quem merece, nós valorizamos a quem não merece. Obrigado. Muito obrigado ao vereador Pastor Nassete. Por ordem de inscrição, o vereador André Clementino da Silva, do PMDB. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes, internautas, meu muito boa noite. Hoje tem diversos assuntos aqui, mas vou tentar ser bem breve, como sempre, senhor presidente. Em questão do jornal aqui, o vereador Braz, vereadora Salete, que comentou, eu não tinha lido o jornal de hoje. Não tem nada a defender nem a criticar as pessoas aqui, tá? Porque quando tem voo a público, ou vem aqui na tribuna falar, ou criticar ou elogiar. Mas como se refere ao Tarcísio, meu assessor direto, quero fazer uma explicação aqui a Vossa Excelência e a todos os munícipes, que não sabia desse fato, não li o jornal, não autorizei a botar, não pedi para botar, só para ficar bem claro isso, para mais uma vez, daqui a pouco, não tentar respingar alguma coisa em mim como foi da outra vez. Certo? Só para ficar bem registrado isso. Da mesma forma, eu quero amanhã pedir, aproveitar a minha assessora que também está aí, a Priscila, para fazer um ofício à Secretaria de Orçamento Participativo, ao Ednei, que encaminhe para mim todos os cronogramas das Assembleias Regionais, dos anos de 2001 a 2008, para ver se realmente eram marcadas as Assembleias Regionais no dia de sessão. Acredito eu que foram pouquíssimas, mas vou pedir para esclarecer isso, porque não é a primeira vez que é citado isso, e realmente se foi algum dia, eu estava errado, mas tenho certeza que não foi tanto assim. E também lembro dos vereadores que faziam parte do orçamento participativo, que participavam das assembleias. Então, vereador Bilic, vereador Salete, que se me permite, eu vou reivindicar esses documentos. Se não vir até segunda-feira, eu faço um indicativo nessa casa. Também quero, referente aos meus indicativos, Rua João Benedito da Luz, em Tijuquinhas. Hoje foi até um morador que me ligou, dizendo que as lajotas estão tudo reviradas, faltando areia, o adensamento das lajotas, devido às chuvas. Então eu quero, como indicativo não foi lido, o vereador Wilson, todo, né? Eu quero dizer que só foi lido o título do indicativo. Então eu gostaria de dizer que essa obra ainda está em garantia da empresa. Por 5 anos, essa obra foi feita 1 ou 2 anos atrás, e eu quero esclarecer que basta a Secretaria de Administração fazer um documento à empresa, que tem certeza que a empresa vai fornecer a manutenção que precisa. Da mesma forma, a Rua Mário Longo, no bairro Bom Viver, solicitei à Secretaria de Obras, ou a empresa que também venceu a licitação na época, uma caçambinha, uma carga de areia, para rejuntar as lajotas só no morro ali, só na descida. Indo a campo, é um serviço de prevenção, porque se não fizer agora com essa caçamba de areia, com essa carga de areia, daqui a pouco o serviço vai ser bem pior. Então vai ser recuperação de pavimentação e assim por diante. Então eu peço a compreensão da Secretaria de Obras ou da própria empresa que executou, que forneça lá uma caçamba de areia na Rua Mário Longo. Rua João Eliseu de Campos, existe um buraco lá no meio da rua, pessoal, munícipes, que faz 2 semanas que a Casan abriu esse buraco no meio da via. Está lá um cavalete da Casan, já foi solicitada, a Casan fez a manutenção na rede de água, e até o momento, já fazendo 2 semanas, não foi feito, colocada a lajota nos lugares. Então peço a Casan que vai lá e reverta a situação também. Ainda 2 assuntos. Referente, até teve um elogio aqui o presidente, né, acho que é presidente de Defesa Civil, Pedro Cardoso, irmão da vereadora Salete Cardoso, coordenador, obrigado.
Hoje também teve moradores da comunidade de Tijuquinhas que falaram que não fizeram, já fizeram o cadastro das telhas, né, e não receberam. Foram 3 famílias. Eu peço para o nobre líder e colega da bancada do governo, o vereador Wilson, eu tenho o nome das pessoas aqui que não, tá? Telefone para contato, se quiser ir pessoalmente, ou eu passo o endereço. Eu peço então para tomar o cuidado nessa distribuição. Sei que não vai ser 100%, nem perfeito, isso aí ninguém é, né? A gente tenta fazer, tenho certeza que foi das melhores maneiras que foram feitas a distribuição, mas eu peço, ficou 3 famílias que me procuraram, que sejam atendidas também. Não é uma crítica, sim uma crítica construtiva, certo? Todas elas que eu estou referindo, eu acho que até o vereador Wilson falou que é bom o vereador vir aqui, principalmente o vereador da oposição, e criticar, reivindicar, porque serve de ajuda para o governo, né, vereador Wilson? No outro dia seguinte, já o governo vai lá e já recupera a via, isso é bom para o executivo. Para concluir, o meu tempo não esgotou ainda, presidente. Não? Então vamos finalizar. Hoje foi vários assuntos. Também foi citado aqui a Casa dos Açores, o Museu Etnográfico em São Miguel. Eu fui procurado pelo José Neves, nosso amigo lá do museu, morador de Tijuquinhas, que administra a casa, com tanto carinho. Ele me procurou para eu fazer alguns esclarecimentos aqui, o que foi feito já naquela casa, o que está sendo feito. Então eu vou ler rapidamente também. 2008, projeto de 2008. Restauração e pintura do casarão. O material da pintura já foi todo adquirido, falta a mão de obra que está sendo licitada. Revitalização do sótão, estofamento das poltronas, aquisição de equipamentos multimídia para o auditório já foi todo feito. Revisão da estrutura e da cobertura do casarão também já foi feito. Limpeza, desinfecção e desculpinização realizada de processos de desculpinização de acervos, móveis e estruturas de madeira do casarão, tudo já foi feito também. Museografia, aquisição de painéis, estantes, módulos, cubos de exposição, manequins e projetos de comunicação visual, tudo adquirido também em 2008. Rancho do Pescador, que já teve naquela casa e hoje está sendo resgatado, não foi concluído ainda a parte externa, mas já foi todo feita a cobertura, está lá para quem quiser ver. Os quiosques com churrasqueira, com água, para nós de Biguaçu e turistas que passem por lá, usar também. Paisagismo, o pessoal que conhece bem aquela área lembra do museu, quando tinha aqueles refletores, aquela iluminação na frente, depois ficou um bom tempo sem ter, hoje voltou a ter isso aí também, junto com as flores, iluminação toda, isso em 2008. E 2009, para concluir, complementação do Rancho do Pescador, como falta para concluir já foi falado, reestruturação do bazar do artesanato, aquisição de módulos expositores, também já foi adquirido, aquisição de quadros expositores para exposição de painéis, também já foi adquirido, material administrativo e divulgação, acontece todos os anos, e a oficina de capacitação de feiras e artesanais, projeto em andamento. Então foi diversos, também não querendo criticar ninguém, né? Apenas lembrando do trabalho. Sim, vereador Naceto. Quem fez aquela colocação foi eu. A colocação que eu fiz, quando eu fui lá fazer visita, eu tenho prova que eu não fui sozinho, entendeu? Tenho prova que as pessoas estiveram lá, estava chovendo dentro, entendeu? Com toda essa reforma que ele fez, pode ter até ocorrido das intempéries. As peças, elas estão lá, só que não estão no local adequado. Tá? Eu pude observar, tá limpo, sem problema nenhum, falta guarda, tá? Porque ele só tem uma pessoa só que fica ali na frente. O que está sendo exposto lá está sujeito a vândalo, tá? Então a minha colocação foi simplesmente essa, para melhoria. Aquilo é um patrimônio da humanidade, entendeu? E ele também telefonou para mim. Quando ele telefonou para mim, ele deu os esclarecimentos. E eu não fui nada agressivo ou ignorante com ele. Eu estou achando que ele está querendo fazer uma celeuma que não houve. Tá? Não houve nada disso. A colocação que eu fiz aqui é para nós preservar aquele conjunto arquitetônico que precisa ser
preservado com muito carinho de todos nós. Estava chovendo dentro e as peças estavam em lugares lá que precisava ser mais preservada, peças de grande valor. Obrigado, vereador, pela placa. Obrigado, vereador. Eu gostaria também de registrar, inclusive, porque eu falei também nessa tribuna, no mesmo dia que o secretário, que o vereador Nassete falou, eu também fiz um adendo quanto ao pedido que eu já fiz nessa casa em maio, se não me engano, em maio, quanto à contratação, à disponibilidade de vigilantes. Porque lá só tem o vigilante e o recepcionista é também vigilante. Enfim, não existem os dois cargos. E eu fiz esse pedido para a Fundação Catarinense de Cultura, não recebi sequer um retorno, uma resposta, e no mesmo dia em que eu estive no museu para visitar a exposição fotográfica do Ricardo, no mesmo dia o Joel ligou para mim, perguntando sobre algum assunto, se eu tinha visto alguma coisa errada, enfim, algum mal entendido, porque na realidade eu tinha uma reunião, em seguida só fui mesmo, naquele momento, eu só fui mesmo para visitar a exposição do Ricardo. Então eu também tenho certeza, né, que o vereador trouxe e ouviu dizer também que eu fui lá, mas simplesmente para isso. Mas sobretudo, o meu pedido foi para o bem, não somente daquela casa, mas dos visitantes. Tenho certeza que o vereador também nesse sentido. E nós, vereadores, temos realmente que lutar para esta melhoria. Até porque nós somos vereadores e também temos responsabilidade naquela casa. Mas, sobretudo, ele tem a maior responsabilidade, porque ele verdadeiramente é um funcionário e deve zelar e, inclusive, ouvir mais até o que a gente fala. Muito obrigado. Então, para concluir, senhor presidente, apesar do nosso tempo já estar esgotado, eu sei que o vereador Pastor Nassete, a vereadora Salete, fizeram uma crítica construtiva, ou uma reivindicação, ou uma solicitação, com certeza, tem um carinho especial por aquela casa, mas por também o José Neves entregar esse ofício, eu fiz questão de ler aqui, como ele pediu, é um grande amigo, sei do carinho que ele tem por aquela casa, o amor que ele cuida aqui dali. Então, também estou registrando o trabalho que ele vem fazendo, então temos que ouvir as críticas construtivas, mas também temos que falar um pouquinho do que é feito naquela casa pelo Neves. Então, parabenizar o trabalho do Neves, parabenizar as críticas construtivas do vereador Nassete e vereadora Salete, que tenho certeza que é só para melhorar a casa. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado ao vereador André. Eu gostaria de começar minhas falações cumprimentando os senhores que compõem a CPI do plano diretor. Eu hoje à tarde estive assistindo uma reunião muito produtiva, gravada, cujos CD naturalmente serão documentos hábeis que farão parte do processo, né? E cumprimento em nome do presidente, cumprimento o vereador Nassete, vereador André, o doutor Gabriel, né, que compuseram esta mesa. Meus parabéns. Eu gostaria de comunicar hoje, vou comunicar também na próxima terça e quarta-feira, nós, dia 19 do presente, vamos assinar um contrato com a CIASC e com o Tribunal de Contas, um processo que já vem se arrastando há bastante tempo, onde nós teremos na casa o que se chama de contabilidade diária. Ou seja, o munícipe, os senhores vereadores saberão imediatamente o que aconteceu no dia na Câmara Municipal. É mais um processo de transparência, nós vamos ficar aí devendo somente as transmissões via rádio, que nós já vamos iniciar também os contatos, é uma coisa, né, como a última forma de deixar essa casa, né, de uma forma bastante transparente para os seus munícipes. Então, dia 19 às 16 horas, será a assinatura do contrato. Se os senhores vereadores tiverem interesse em que façam algum convite especial, é só solicitar na secretaria que esse convite será enviado. Nós mandaremos para os juízes, promotores, enfim, para todos os secretários municipais, né, para estarem aqui. Hoje nós fizemos a composição
instituímos a comissão que mudará a lei orgânica e o regimento interno da Câmara, e nós já pediríamos aos senhores vereadores que tudo aquilo que os senhores tiverem como ideia de mudança, façam chegar, né, ao relator, o vereador Braz, que é o relator da matéria, para que seja também estudado. Nós, naturalmente, os 10 vereadores virão a julgar isso mais tarde, mas as suas sugestões e ideias para a lei orgânica, para o regimento interno, aquilo que os senhores acharem porventura que esteja errado, que seja colocado. E, por último, eu preciso do plenário, preciso pedir ao plenário. Nós tivemos a saída do vereador Ademir Correia e nós precisamos de uma segunda indicação para compor os representantes da Câmara na CODEMA, na Comissão de Desenvolvimento do Meio Ambiente. E eu solicito aos senhores do plenário se algum dos senhores se propõe a participar como representante da Câmara nessa comissão. Conversando com algumas pessoas, funcionários, inclusive de carreira, da Fundação do Meio Ambiente, e eles me informaram que, conforme a legislação estadual, nenhum vereador pode compor o CONDEMA, especificamente o CONDEMA. Então seria importante amanhã a gente olhar isso, para posteriormente fazer esta indicação, para que a gente também não ponha em risco. Porque dizem que, inclusive, tem risco de perda de mandato aquele que compor o CONDEMA. Acho que seria pertinente nós olharmos a lei estadual do CONDEMA e para que a gente também não se precipite nessa indicação. Sem Obrigado. dúvida, fica prorrogado essa minha solicitação, mas eu, de qualquer forma, vou estudar. E faz parte, nós aí teremos que mudar a própria lei da FAMAB, porque isso aí faz parte da lei da criação da FAMAB que esta casa aprovou. Vereador Braz, por favor. Presidente, eu queria deixar uma sugestão em cima do que Vossa Excelência nos traz e também em cima do que a vereadora Salete coloca. A minha sugestão é o seguinte: o primeiro suplente vereador Ademir, tendo exercido o mandato como vereador titular por um período, ele está plenamente, na minha ótica, em condições de representar a Câmara Municipal naquele Conselho. A minha sugestão é que ele permaneça membro do Conselho como representante da nossa casa, embora não esteja mais atuando como vereador. Até porque ele atenderia, no caso, as duas situações. Se é proibido um vereador participar, ele hoje não é mais vereador. E se não tem essa vedação, mesmo assim eu acho que a condição de suplente o credencia para continuar representando a Câmara Municipal naquele Conselho. Eu queria deixar isso como sugestão à mesa. Pois não, muito embora seja muito claro as colocações que teria que ser um vereador. Ele hoje não é vereador, né? E ele, aliás, que levantou essa própria questão, que nós tínhamos indicado 2 funcionários da casa, e ele levantou a hipótese de que isso não poderia, teria que ser vereador. Mas nós vamos inicialmente, se me permite, vereador, nós vamos estudar essa colocação da vereadora Salete e voltaremos então na próxima sessão a discutir esse assunto e até lá nós diluímos um pouco mais a questão. Muito bem, muito obrigado e passaremos ao intervalo regimental. Senhor presidente. Intervalo regimental.
Faremos agora a votação dos projetos que constam na ordem do dia. Projeto de lei número 93/2009 em segunda votação, que concede auxílio financeiro e dá outras providências ao senhor Jair Manuel Vitorino, com o parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamentos. Essa solicitação é do valor de R$150 e encontra-se em discussão. Os que concordarem permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Projeto de lei da vereadora Salete Orlandina Cardoso, número 4908, que denomina via pública a Rua Osvaldo Belarmino Guilherme e dá outras providências. Em segunda votação, encontra-se em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Agora, os dois projetos seguintes serão em primeira votação. Projeto de lei número 109/08, acrescenta dispositivos à Lei 1563 de setembro de 2001, que dispõe sobre a contratação de pessoal por tempo determinado para atender às necessidades do Programa de Saúde da Família, PSF, e dá outras providências. O projeto em questão tem o parecer técnico da Comissão de Justiça e Redação favorável por unanimidade, do parecer técnico da Comissão de Finanças e Orçamentos, favoráveis pela Comissão por unanimidade, e encontra-se em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Também em primeira votação, o projeto de lei número 8508. Autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com a Fundação Universidade do Vale do Itajaí, Univale, e dá outras providências. O projeto em questão tem o parecer técnico da Comissão de Justiça e Redação, com parecer favorável por unanimidade, somente com observação, desde que atenda a emenda em anexo. Aqui, mas na emenda em anexo, eu não consigo saber de quem é esse vereador que fez essa observação. Mas, de qualquer forma, a emenda em anexo foi aprovada, por consequência, a lei terá que ser cumprida. O projeto em questão tem o parecer técnico também anterior, da gestão anterior, da Comissão de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento, também ambos por unanimidade, encontra-se em discussão. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Passaremos então às explicações pessoais. Pastor Nassete. 13. Senhor presidente, hoje eu quero me servir desse momento para fazer aqui pessoalmente um agradecimento muito especial a essa pessoa tão fantástica que é o Célio. O Célio é motorista do nosso secretário de Segurança e Defesa do Cidadão, Ronaldo Benedetti, e eu faço essa referência hoje porque eu vejo, e até mesmo conversando com o secretário de Segurança, as reivindicações, o carinho que o Célio tem tido pela cidade de Biguaçu, com referência a comando, a busca de viatura para a nossa cidade. A gente olha, ele é um motorista de um secretário de Segurança. E muitas vezes até o secretário de Segurança se beneficia para receber a indicação dele. Então, Célio, a Câmara de Vereador, através de mim aqui, através do presidente, e através de todos aqui, nós prestamos a você a nossa gratidão por tudo que você também tem feito pela nossa cidade de Biguaçu. Deixo a todos vocês um forte abraço a todos. Só corroborando com o que disse o nosso vereador, pastor Nassete,
Uma vez eles pediram para a manutenção de um soldado aqui na nossa comunidade. Eu disse, não, eu vou falar com o secretário. Ele disse, não fala com o secretário, fala com o Célio que dá mais certo. Vereador José Braz da Silveira. Senhor presidente, prezados colegas vereadores e demais visitantes. Eu queria apenas fazer um agradecimento ao vereador Bilico e ao vereador Nassete, que compõem junto comigo a Comissão de Finanças e Orçamentos, pela reunião que fizemos hoje à tarde, analisando os processos que já estavam, os projetos que estavam à nossa disposição naquele momento, e conseguimos analisar 3 deles, liberando para as demais comissões e depois, posteriormente, vir ao plenário. Mas agora com novos processos que chegaram, e alguns que já me foram colocados à disposição, que já estão há um certo tempo na casa. Eu vejo a necessidade da gente fazer uma nova reunião na próxima segunda-feira, e queria convidar terça-feira, segunda é feriado, né? Terça-feira, dia 13, eu queria convidar o vereador Nassete para chegar um pouquinho antes, às 18 horas, que é o suficiente, antecedendo a sessão da Câmara, para a gente analisar e ver se a gente consegue apreciar, no âmbito da comissão, pelo menos um bom número daqueles processos que estão aguardando nosso parecer. Então, ao vereador Bilico, ao vereador Nassete, o meu muito obrigado, e já convocando-os para esta nova reunião da comissão, para que a gente consiga dar vazão a essas matérias que, por certos, ou do Legislativo ou do Executivo, são de grande interesse da comunidade. Obrigado. Muito obrigado, vereador Wilson Norberto Alves. Senhor presidente, o senhor sabe da minha dificuldade. Lamentavelmente, eu vim nessa tribuna, tem 2 pessoas ausentes da minha comissão, a vereadora Salete e o vereador Tuta, mas Vossa Excelência sabe da minha dificuldade de os parecer. Eu queria vir a conhecimento de Vossa Excelência, estou aqui presente, eu tenho feito o papel de bobo, de idiota. É lamentável dizer isso. Marco horário com as minhas comissões, eles não cumprem. Vossa Excelência é testemunha disso, é lamentável. Então, Vossa Excelência, eu quero dizer que os pareceres que eu tiver, com 2 assinaturas, no dia 13 eu vou entregar independente, isso com todo o respeito dos 2 que fazem parte da minha comissão, que é uma falta de respeito, eles não estão presentes, está falando, acho que até uma falta de respeito, mas eu não aguento mais, porque eu tento, fico de 5 minutos junto com meus assessores para que acompanhem, para que eles desçam, e eu fico esperando eles meia hora, 40 minutos, nem a gentileza, nem a hombridade me dá uma ligação para dizer que não vão dar os pareceres. Eu acho que isso é uma falta de respeito. Então eu queria levar o conhecimento, como Vossa Excelência já é sabedora, mas levar os demais vereadores, que eu acho que é uma falta de respeito muito grande. Então, eu tendo 2 assinaturas, eu vou começar a entregar, porque eu acho que é uma falta de respeito muito grande. E também já desde já, Célio, porque é um grande parceiro meu amigo de muitos anos. Eu queria, nessa tribuna hoje, te convidar para ser manejado em 2010. Dos serviços prestados, com as palavras estendidas, que tu já fizesse para a nossa comunidade, a comunidade da praia, e o serviço que tu faz via telefone, que quase não aparece, eu queria te convidar hoje para ser o meu manejado em 2010, quando assim enviarei o convite para você. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu só tenho uma comunicação a fazer. Eu recebi hoje um telefonema do delegado Ferrari, da Polícia Federal, solicitando que eu enviasse um emissário lá para recolher os processos que tinham sido pegos na Câmara por ocasião da Operação Dríade. Eles já estão na casa, são somente projetos de lei, denominação de ruas, etc, etc, etc. Mas, de qualquer forma, estou informando ao plenário que eles já estão à disposição na casa, se os senhores, porventura, quiserem ver. Não havendo mais inscritos para as explicações pessoais, nós passaremos as matérias a serem deliberadas na próxima sessão do dia 13 de 10 de 2009. Os projetos de lei número 85 e 109 de 2008 do Executivo em segunda votação. Os projetos de lei número 14, 18, 80, 90, 71, 95, 82, 47, 101 e 102
de 2009 do Executivo em primeira votação. E os projetos de resoluções números 15 e 16 de 2009. Não tendo mais assuntos a serem tratados, eu agradeço a presença dos nobres vereadores, a presença das pessoas que nos visitaram essa noite e desejo a todos uma boa noite.